Continuando a resposta da primeira pergunta, o que é filosofia, somente a que foi produzida na Grécia? Você pode dar uma pausa aí, falar alguma coisa, não sei, e aí continua. Aí eu continuo falando agora. Então, esse é um primeiro aspecto, né? Agora tem um segundo aspecto que é o seguinte. Vamos pensar, por exemplo, no Brasil, né? A gente tem faculdades de filosofia, a gente tem filósofos que falam na TV, a gente tem Olavo de Carvalho, a gente tem Vladimir Safatli, Márcia Tiburi, a gente tem um lugar para a filosofia, né? Esse lugar, esse estatuto que a filosofia tem na sociedade brasileira, ele está ocupando um lugar que antes podia ser ocupado nos povos que constituem o povo brasileiro, né? Os povos indígenas que estavam aqui antes da chegada de europeus e africanos, ou os próprios povos africanos, são povos que não têm uma tradição filosófica constituída nos termos convencionais que a gente conhece, mas eram povos que não pensavam? Não, eles pensavam. Eram povos que não refletiam sobre os seus problemas? É claro que refletiam, né? Mas refletiam de outra forma, não tinham lá uma universidade com um curso de filosofia e coisa e tal, né? Nem se a gente pegar os portugueses ou espanhóis que vieram aqui para o Brasil, aqui não foi constituído, durante a maior parte da história do Brasil, colônia, não tinha lá as universidades cheias de curso de filosofia, né? Tanto é que disse que não tinha filosofia no Brasil colônia ou império porque não tinha formação universitária em filosofia como se teve depois do século XX, né? Então, assim, isso significa que não tinha filosofia, né? Eu discordo, mas o fato é que, ainda que eu concordasse com isso, as pessoas, elas tinham um modo de lidar com a vida comum, com a vida coletiva, ou até com a vida individual, com diversas questões a respeito de conhecimento, de ética, de política, de história, o modo como você se enxerga a nacionalidade, etc. Enfim, a sua postura diante do mundo em vários setores. As pessoas tinham um modo de pensar a respeito disso, de conversar a respeito disso, que não passava por uma cultura universitária com um curso de filosofia, né? Então, o lugar que a filosofia ocupa na sociedade brasileira vai mexer com isso aí, né? Se você está numa sociedade em que a filosofia, em que você diz, por exemplo, a filosofia ela tem muita importância, né? A filosofia é a mãe das ciências, é a mestra dos saberes, nós não podemos viver sem filosofia, etc. As pessoas têm que estudar filosofia no ensino médio, tem quem defenda até que tenha que ter no ensino fundamental, mas de qualquer forma tem filosofia no ensino superior e no ensino médio, né? E tem pessoas comprando livro de filosofia, tem muitas editoras publicando, nem que seja livros de filosofia europeia, Platão, Aristóteles e os europeus modernos, etc., São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, enfim. Então a filosofia ela ocupa um lugar. Muita gente, tanto à esquerda quanto à direita, vai dizer que a filosofia é muito importante. A filosofia ela é utilizada como autoridade para muita coisa que é dita, né? Fala-se dos três poderes, aí vai falar de Montesquieu, etc. e tal. A filosofia ela tem um valor simbólico e cultural forte. E ao mesmo tempo, se você chega para esse povo brasileiro e diz assim, olha, brasileiro não tem vocação filosófica. Ou então assim, olha, brasileiro nem deve nem precisa filosofar. A gente tem que conhecer os filósofos, estudar filosofia, etc. e tal. Cara, quando você faz isso, juntando essas duas coisas, né? Primeiro você diz que filosofia é importante, não dá para viver sem. Depois você diz, mas você não pode filosofar. Você está necessariamente criando uma situação de dependência, de subalternidade, de submissão. Tipo assim, você precisa disso e você não pode produzir isso.
Logo, você vai ter que adquirir fora de alguém. Então, você está necessariamente colocando um povo em situação de dependência, né? Então, é nesses termos que eu não acho que essa questão de se existe filosofia somente grega, somente ocidental, etc., eu acho que não é só uma questão de termos, é até uma questão política, uma questão cultural, né? Mas aí eu retorno para aquilo que eu estava dizendo, né? Eu não preciso necessariamente dizer que tudo aquilo que o brasileiro diz é filosofia, tudo aquilo... Eu vou pegar uma letra de música do Caetano Veloso e eu vou dizer que aquilo é filosofia. Não necessariamente. Claro que não necessariamente, né? Mas eu não posso fechar a possibilidade de dizer, não, é impossível que haja filosofia simplesmente porque não tem uma tradição filosófica. Na verdade, eu acho que o Brasil tem uma tradição filosófica. Ela não é nos mesmos moldes que a tradição filosófica grega, nem que a tradição filosófica francesa, etc. É uma tradição filosófica diferente, né? Eu pretendo escrever sobre isso se Deus me permitir, mas o fato é que eu acredito que existe sim uma tradição filosófica brasileira, mas você não pode procurar... Você viu o modo como eu tentei definir filosofia e caracterizar a filosofia, né? Agora, para definir e caracterizar uma tradição filosófica, aí é um pouco mais complicada, é uma questão muito mais contextual e cultural, né? Para você entender a filosofia no contexto, seja do Brasil, seja da Inglaterra, seja da França, etc., você tem que olhar para dentro da filosofia de fora e tem que olhar para fora da filosofia de dentro também, né? Eu acho que esse duplo movimento, né? Porque quando eu falo filosofia brasileira, assim como quando eu falo filosofia grega, filosofia francesa, tem gente que vai dizer que é simplesmente uma questão didática. Eu entendo quem diz isso porque, de fato, a gente não pode exagerar. Tipo assim, olha, o universal na França é assim, o universal na Grécia é assado. O francês tem que pensar com tal categoria, com tal sotaque. Eu não acho que seja assim, propriamente, né? Mas, cara, nenhuma filosofia existe fora da cabeça dos filósofos. E nenhum filósofo existe fora de uma cultura, né? Então, quem é que se tornou filósofo porque recebeu um chamado do universal? Às vezes as pessoas olham para a filosofia de modo mais religioso do que um judeu olha para Moisés ou um cristão olha para São Paulo. Então, assim, a filosofia, quando a filosofia surge nos vários povos, quando os povos se sentem tocados pela filosofia, eles se sentem tocados por algum motivo, né? Existe algo, por exemplo, vamos pegar a experiência grega aqui, né? A gente, não vou muito longe não, vou pegar só o exemplo aqui dos sofistas e Sócrates, né? A gente tem os sofistas ali, né, vendendo conhecimento a respeito da justiça, a respeito do que é certo, do que é errado e tal. E a gente vai ver o Sócrates incomodado com essa situação, né? E querendo ver assim, cara, mas a justiça é isso aí. Me dá 2 contos que eu te digo que é a justiça. Isso é justo, né? Então, assim, as questões filosóficas, elas nascem em contextos, né? E o modo como as pessoas vão processar essas questões e tentar encontrar respostas também é contextual, né? Então, existe um modo como cada cultura pensa as coisas, porque nós temos povos que são mais práticos, povos que são mais contemplativos, nós temos povos que são mais habituados a viver no mar, outros que são mais habituados a viver na terra. A gente tem povos que vivem no deserto, povos que vivem na floresta, então as culturas são diferentes, né? E por mais que a filosofia tenha uma dimensão do universal, isso não se perde completamente, né? Então eu acho que é preciso sim olhar um pouco para fora da filosofia, para o contexto, e ver como que esse contexto também enxerga a filosofia para perceber qual é o lugar que a filosofia ocupa naquele contexto.